Boa noite a todos. Pessoal, primeiro gostaria de agradecer o convite, professora Jacilane, ao pessoal do laboratório, certo? Isso aqui é muito interessante, inclusive a motivação que traz a acontecer esse evento, acontecer esse tipo de círculo, né? Trazendo os palestrantes, trazendo todo esse evento. Isso é bem legal também. Pessoal, já foi falado pelo Rony. Se vocês tiverem alguma pergunta, levanta a mão, aí o Rony ou outra pessoa que estiver moderando chama, tá? E eu jogo no chat, pega essa pergunta aí e traz. Não precisa esperar chegar lá no final, não, tá bom? A gente vai conversando aqui no meio do caminho, porque se ficar só o monólogo aqui é bem tenso, certo? Eu gosto de conversar mesmo. A gente agradece, professor, você ter aceitado o nosso convite, né? E como a gente está reforçando, né? Sempre gosto que seja uma roda de conversa mesmo. Então, por favor, pessoal, interagem bastante e aproveitem, né? Com certeza. Isso aí faz o evento ficar mais interessante. Pessoal, eu venho trazendo aqui vocês já ouviram falar da jornada do herói? Pois é. Pronto. Eu venho trazendo aqui para vocês uma conversa para a gente conver, né, conseguir enxergar aí, às vezes passa diante dos nossos olhos, a gente não vê, a gente perde aí o fio da meada, né, trazer a jornada do game dev, né, o desenvolvedor de jogos, no caso. Eu sou o professor Daniel Lacerda, sou coordenador do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, aqui do campus IFCE Jaguaruana, certo? Atualmente eu leciono as cadeiras relacionadas com games, tópicos especiais, game design e também as de projeto aqui no campus. Já fez algumas coisas e a gente vai conversar sobre isso depois. Mas agora eu gostaria de perguntar a vocês o seguinte: quem de vocês aqui no grupo já jogou videogame, estava lá jogando lá no celular, no console, computador, sei lá, há um tempo atrás, recentemente, e se pegou naquela situação assim, poxa, esse jogo é tão legal, eu acho que eu conseguiria fazer isso para ficar mais legal, eu acho que dá para fazer isso, poxa, por que só jogar? Se eu poderia fazer alguma coisa de diferente aqui, eu poderia criar isso também. Eu acho que eu consigo. E aí eu vou trazer, né, essa resposta, na verdade não é uma resposta, mas uma provocação com uma historinha aqui para vocês, certo? Vamos ver aqui? Então, era uma vez um menino que passava horas afinco, né? A infância lá jogando videogame e tal, e ele ficava encantado com aqueles mundos fantásticos, e ele via os personagens, caramba, como é que o cara conseguiu pensar nisso e tal, e todo jogo que ele pegava, ele ia embolando aquilo ali, certo? Eu acho que alguns de vocês já conseguem se identificar e já conseguem lembrar que ia dormir e sonhava com aquilo ali, e a gente foi passando, cara, que legal, tal. Então, esse menino, né, conheceu a sua vontade de criar jogos, né, de criar mundos e aquilo ali, ele conheceu o RPG, e através dos RPGs ele viu, poxa, isso aqui é uma ferramenta fantástica. Tem regras, eu tenho dados, eu tenho personagens, eu tenho uma história, eu tenho um mundo inteiro aqui, e ele estava fascinado por isso. Então ele não apenas jogava videogame, ele jogava RPG, ele estava lá socializando com seus amigos e todos eles encantados com isso daí. Mas isso ainda parecia pouco, ele queria um pouquinho mais. Ele disse, rapaz, eu preciso de mais. Eu preciso de uma interatividade, eu preciso criar mais desafios. Eu acho que eu consigo fazer um quebra-cabeça diferente, um puzzle diferente. E eu consigo fazer alguma coisa, eu quero mais. Então ele mete a cara, vai atrás, e esse menino ele começa a estudar um pouquinho sobre isso. Diz, olha, tem os jogos para computador, tem jogos para console, tem os RPGs, né, de mesa, muitos livros.
tem regras, tem mecânicas, e ele vai, né, começa a procurar. Nas suas pesquisas, ele encontra hoje, lá na internet, ele encontra uma engine, um motor de desenvolvimento de jogos. E aí ele diz, poxa, isso aqui é muito legal. Isso daqui eu acho que eu consigo fazer mais. Eu acho que eu consigo ir além. Eu acho que eu consigo pegar o que eu jogo lá no videogame com o que eu jogo lá no RPG e trazer isso daí, colocar minha imaginação e dar vida. Ele consegue ver muitas possibilidades. Só que quando ele pega na mão mesmo, ele enxerga um problema. Agora esse menino ele tem um problema em suas mãos. O que é que a gente vai fazer? Conhecer que existe um engine que é um motor de jogos que proporciona realizar o que ele tem na mente, mas ele não consegue utilizar, é uma ferramenta meio inútil. E aí isso é um problema. Ele precisava aprender um bocado de coisa a mais. Ele viu que o mundo é muito maior do que só aquilo que ele tem em mente, certo? E aí ele não conseguiria criar jogos, né, como o Chrono Trigger, Final Fantasy e outros aí, um Elder Scrolls, Elden Ring, né? Não conseguiria criar esses jogos só com aquilo ali. E aí ele continua avançando de level, né? Ele entende que para chegar no próximo level, né, para dar o próximo passo, ele precisa estudar. E eu acho que isso foi o que aconteceu com várias pessoas que estão na sala, ou colegas de pessoas que estão na sala, que queriam aprender alguma coisa ali relacionada. Poxa, eu quero ir para a área de jogos, acho tão legal. E aí ele mergulha nos estudos. Quando ele vai expandindo aí a sua consciência, vou dizer assim, ele vai vendo que ele vai aprender a programar, ele precisa aprender um pouco de arte também, ele vai precisar aprender um pouco de roteiro, storytelling, ele vai aprender alguns truques psicológicos, ele vai ter que entender como funciona a mente do jogador, ele vai ver muito mais coisa do que somente o que ele tinha pensado lá atrás. Ele disse, poxa, mas parecia tão fácil, cara, e agora eu estou vendo que o mundo é muito maior. Programar é só uma das áreas do desenvolvimento. Ele, opa, agora eu estou aprendendo, agora vai. Eu queria colocar um ponto aqui, essa parte da história, que hoje você tem uma facilidade de encontrar esse material. Isso aqui é muito legal mesmo. Então, quando você se depara com isso daí, e você é esse rapaz, você é esse cara da história, hoje se você começar hoje a olhar a parte de jogos, você vai dizer exatamente isso que esse rapaz está dizendo. Agora vai, porque eu consigo ver muita coisa aqui. Aí, professor, pegando já nesse ponto, eu queria saber, já que o senhor falou que atualmente está muito mais fácil, né, de encontrar e aprender sobre esses motores, como é que foi a dificuldade no tempo que o senhor começou? Pronto. Ótima pergunta. Tá aqui. Pode dizer. Não, eu também tenho outra pergunta, porque é mais para puxar um gancho também, mas você tinha dito também que na área de desenvolvimento de jogos também, outra coisa que é bastante requerida, que seria a parte de entender um pouco de arte, essas coisas. Só que necessariamente para a pessoa trabalhar com jogos, ela precisa saber desenhar também. Enfim, Deixa para eu puxar voltar. também. Certo. Sua pergunta é mais fácil de responder. Não. Ela não precisa saber desenhar também. E lá na frente eu vou detalhar isso bem direitinho para a equipe aqui, certo? Mas voltando, quais as dificuldades? Vamos lá. O nosso personagem aqui, ele, no caminho dos estudos dele, ele viu que o mundo era grande demais.
não era tão simples como ele imaginava. E aqui é um ponto que, às vezes, a gente se encontra, né, em diversas situações, principalmente assim, quando a gente está no caminho do estudo, tá? Quando a gente está estudando aí o material, seja ele qual for, ele tropeça lá em bugs e falta de tempo, a gente está estudando, tem prova, tem coisa, tem uma correria, tem as coisas de casa, tem a vida social, e aí a gente como estudante falta dinheiro, falta um bocado de coisa, quando vai chegando na reta final do curso, bate aquele frio na barriga, aquela síndrome do impostor, vocês já ouviram falar? Síndrome do impostor, ela é bem conhecida, principalmente entre os devs, tá? E é assim, poxa, tanto que eu estudo, tanto que eu faço, mas parece que eu não sei nada, eu não me sinto seguro de fazer aquilo ali. Cara, como é que vai ser quando eu entrar na empresa? Como é que eu vou fazer? Que eu não... Aquela falta de segurança, aquela falta de você tem que correr mais, tem que ir atrás. Né? Você se sente incapaz, mesmo sendo bastante capacitado, com notas altas e desenvolvendo outros projetos. Certo? Então, isso aí é uma coisa que acontece realmente nesse ponto. E esse nosso personagem, ele passou por isso aí. Tá? Foi uma barra bem difícil, principalmente na reta final do curso. Ele teve que passar, né? Isso aí a gente não consegue parar, não. O level adianta e a gente tem que ir, é isso aí mesmo. Por sorte, né? Por sorte, dentro da academia, né? Ele encontrou alguns professores, não apenas um, mas o professor que disse, ó, cara, programação como um puzzle, quebra-cabeça. Cada erro te leva a um próximo nível, você sabe por onde não ir. Você aprendeu uma coisa nova. Com o tempo você vai aperfeiçoando e ele vai ensinando novas técnicas, né? Vai dizendo caminhos que você diz, ó, se você for por aqui vai ter este tipo de erro, se for por aqui vai ter esse outro. Então, vai por aqui ou descobre um caminho aí, que esse caminho que você está indo aí é novo, tá? Esse mentor, né, muitas vezes, a gente não tem só um mentor no caminho, tá? Às vezes é até aquele amigo lá que aprendeu melhor alguma disciplina, alguma matéria ali tem uma facilidade, aquele cara chega junto, cara, vamos lá, não é fazer o trabalho por você, mas com você, vou te ensinar que você vai sair daqui sabendo, certo? E ele te ajuda a passar aí esse degrau, passar essa fase, né? E aí eu quero perguntar, né? Deixar aqui com vocês o seguinte: vocês, nesse momento que vocês estão agora, vocês já têm ideia de quem é o mentor de vocês? Você já parou para pensar, poxa, ao professor, sem ele aqui, professora ou colega, vocês já pararam para ver isso daí? Essas pessoas, né, os nossos mentores, eles muitas vezes têm muito mais para oferecer do que apenas aquilo que ele está ali parado. Ele não é apenas, dizer assim, ele é reativo, certo? Quanto mais você procura, mais ele vai te entregar. Tá? Quanto mais você pergunta, mais ele vai conseguir te entregar. Tá? E como eu disse, o mentor, ele está ali para lhe ajudar. Vai te dar uma luz no caminho que você vai seguir. Ele não vai trilhar o caminho por você. Às vezes o caminho é difícil, mas você precisa passar de fase. Então, com o mentor, esse nosso personagem aqui, ele teve um up, né? Adquiriu umas técnicas novas e conseguiu avançar essa fase. E então, né, a gente chega no nível que é quando diz que assim, acabou o tutorial. É o momento que a gente tem que encarar mesmo a vida real lá fora, encarar o boss, né, o chefão, e botar para frente e testar, de fato, a prova de fogo das nossas habilidades, nossos conhecimentos. Certo? Bom, depois de algum tempo,
quando você já está no mercado, quando você já se provou, você consegue olhar para trás e dizer o seguinte: poxa, parabéns para mim. Eu realmente consegui, eu saí, aí eu fiz o que tinha que fazer, e você fica feliz, você tira aquele peso, aquela carga que você vinha trazendo, você fica feliz com o seu desempenho, tá? E aí você tem aquela sensação de assim, poxa, eu consegui, eu cheguei lá. Esse ponto, ele não é exatamente na semana seguinte que termina o tutorial, tá? Você tem um bocado de fases ainda para passar, para elevar e ganhar alguns níveis, aprender algumas coisas novas fora do tutorial, né? Então, quando chega nesse momento que você diz, pô, cheguei lá, e aí, agora? Agora você se provou. Você já sabe do que é capaz, você sabe para onde é que tem que ir, você já tem maturidade suficiente para encarar os desafios, e aí você é grato por quem fez parte dessa sua trajetória. Apesar dessa história parecer, assim, parecer com uma história genérica, né? Parecer uma história genérica, ela não é nem sequer a minha história. Eu quis trazer para vocês assim por cima, para não dar muito spoiler, vou dizer assim, mas ela é a história da corrida, né, da jornada de um desenvolvedor amigo meu. E esse cara trabalhou comigo por algum tempo, né, por bastante tempo, e ele passou, eu consigo ver, né, vários pontos que minha jornada, apesar de ter sido outra, ela passa pelas mesmas etapas. Eu vi muita coisa disso acontecer, certo? E esse meu amigo, quando ele passou naquela parte mais difícil dele, e ele se agarrou como mentor, fui eu. Já tinha uma certa experiência no momento. Eu mostrei para ele lá, cara, vamos fazer assim, vamos trabalhar desse jeito. Naquele momento, eu vi o seguinte: o que é que eu preciso para, né, na minha história, na minha carreira? O que eu preciso para, eu quero trabalhar com jogos. E essa foi a primeira decisão. Essa é a primeira decisão, eu quero trabalhar com jogos. E eu já quero perguntar a vocês já tomaram a decisão de com o que vocês querem trabalhar? Vocês já olharam para alguma coisa e disseram assim, poxa, isso daqui, cara, eu acho isso aqui empolgante demais, isso aqui é o futuro, isso aqui, poxa, tem uma facilidade enorme, pô, vou seguir nessa linha aqui. Vocês já pegaram aí o fio da meada que é para vocês? Pode falar. Eu tô na minha fase de descobrimento ainda. Toda a fase, tô terminando a faculdade, mas já experimentei muita coisa, já participei da parte de analista de requisito, tô me aventurando agora no back-end, só não fui ainda por front, na parte de desenvolvimento de software, mas a parte de QA já tive interesse, a parte de PO, mas nessa reta final agora da faculdade, a gente percebe ainda o quão grande ainda é o nosso curso. Então, é uma decisão bem difícil ainda para se tomar. Isso é bem legal, cara. Bem legal. Porque você vai descobrindo muita coisa, você vai adquirindo habilidades de várias áreas, certo? Dentro do teu ramo. E aí comigo lá atrás, vamos dizer que eu era o menino lá, como muitos aqui na live aqui são. Muitos foram aquele menino lá atrás jogando videogame empolgadíssimo e tal. E aí eu decidi que eu quero trabalhar com games. E aí retomando, né? Lá atrás a gente recebia os jogos, o console vinha no cartucho, né, na fita de videogame. Depois vinha de CD. E aí foi depois de algum tempo que chegaram os gravadores de CD e tal. Mas computador também a coisa mais difícil do mundo. A escola que tinha computador era a escola
de primeiro mundo, e assim, você tinha um dia de aula na semana, então a gente não tinha acesso a isso daí. Eu digo, quero criar jogos. Se tem alguém criando jogos, eu quero ser uma dessas pessoas. E como é que eu sabia disso? Porque eu tinha o videogame, né? Que a gente comprava na banca de revista. A revista vinha com um CD com alguns jogos de demonstração, alguns jogos grátis, não sei o que e tal. A gente conseguia jogar. E eu digo, se tem alguém fazendo, né, para eu poder jogar, eu quero ser uma dessas pessoas que fazem. E no meio do caminho eu digo, poxa, para eu fazer, eu descobri que eu tenho que aprender como. Eu encontrei a RPG Maker, certo? Encontrei o RPG Maker e consegui fazer algumas coisas ali, brinquei e tal, vi alguns tutoriais, o pessoal já mais experiente, era muito menino na época, e conseguia fazer alguma coisa bem legal. Só que eu digo, cara, isso daqui ainda não é o jogo que eu jogo. Tá muito legal, mas tá longe de ser o jogo que eu jogo. O que é que eu preciso aprender para avançar? E entendi, né? Aprendi que precisava aprender a programar. E aí, cara, mete a cara também, vai atrás e fui aprender a programar aí, vou dizer assim, com a cara e a coragem, um livrinho de bolso, C++, que o cabo tinha me dado para fazer isso aí. Na época, começo da internet, vou dizer assim, quando eu cheguei isso aqui era tudo só mato, né? Então era bem difícil, né? A maior engine que a gente tinha na época, pelo menos ao alcance dos mortais, era o RPG Maker mesmo, certo? Uma versão que era uma versão gratuita, mas ele só gerava uma buildzinha ali que dava para brincar, para passar para os amigos. E aí, voltando aqui, né, uma das coisas que eu vi como, vou dizer assim, como minha espada mágica, né, meu item mágico ali, que eu podia pegar, me agarrar com ele e dar sequência ao que eu queria, foi o curso técnico do IFRN, certo? Curso técnico do IFRN. Eu entrei no curso, e eu digo, vou entrar nesse curso, era o curso de informática para a internet, na época chamava Desenvolvimento de Sistemas para a Internet. Me agarrei com esse curso, era 100% do tempo. Eu digo, não, o curso dura 2 anos. Cara, é 2 anos que eu vou deixar de ir para festa, 2 anos que eu vou deixar de fazer isso, é 2 anos que eu vou meter a cara aqui. E eu vou aprender o máximo que eu puder, porque para programar jogo, o cara tem que ser um programador muito bom. Era isso que eu tinha na minha cabeça. Vou me dedicar esses 2 anos e depois eu vejo onde é que eu estou, né, para ganhar a vida. E foi desse jeito. Passei os 2 anos lá nessa curso, né, concluí o curso e estava começando. Olha só como era interessante. Olha só como o universo conspira quando você quer muito uma coisa. Na época eu queria desenvolver jogos. Eu digo, deve ter alguma faculdade para fazer jogo. Não deve ser só programar, porque eu estou desenvolvendo web, estou desenvolvendo aqui desktop. Né? Na época não tinha desenvolvimento mobile ainda, tanto como é hoje, e era uma coisa bem, bem enxuta. É uma empresa ou duas que trabalhavam com isso. Mas eu digo, deve ter alguma faculdade para isso. Eu só concurso técnico. Procurei e aqui, né, em Fortaleza, tinha aberto uma faculdade em São Paulo de jogos, carérrima, não era pública, era particular, e era carérrima, nunca na vida poderia chegar lá. E abriu aqui no Ceará, né, abriu aqui uma faculdade em Fortaleza, na mesma época que eu concluí o curso. Aí eu digo, olha, agora vai dar certo, agora as peças se encaixaram. E aí eu saí com esse conhecimento, né? Peguei o diploma lá de técnico debaixo do braço e vim para cá para trabalhar e pagar a faculdade. E aí você já imagina lá, poxa, cara, professor, eu não consigo dar conta porque tem que trabalhar, faculdade e tal. Pois é, aí eu estava lá
nessa situação. Consegui um emprego, né? Consegui um emprego aqui com diploma de técnico, já sabia programar. E aí eu trabalhava durante o dia, fazia faculdade durante a noite e os trabalhos durante a madrugada. E era assim que funcionava mesmo. E eu digo, não, são 3 anos, mas são 3 anos que eu vou dar o gás. Depois eu resolvo o que é que eu vou fazer. Já tinha dado 2, 3 agora eu já estava calejado, já dava certo. E foi desse jeito, certo? Fazendo a faculdade. Cara, foi muito interessante, certo? Interessante. Você vê que em muitas áreas, dentro da turma de desenvolvimento de jogos, viu, Vitor? Você tem vários papéis para trabalhar com isso. Você tem o desenvolvedor front-end, você tem um desenvolvedor back-end, você tem um desenvolvedor de mecânicas, um desenvolvedor de ferramentas, você tem, se for um jogo online, vai ter alguém lá para cuidar da sua parte online. Você tem o artista um artista para 2D, tem um artista para 3D, tem um texturizador, o animador. Você tem mais alguém que cuida da parte cinematográfica, dependendo do tamanho do projeto. Você tem câmera, iluminação, tem roteiro, tem alguém ali bom para criar a história, para criar o roteiro. Você vai ter também alguém ali para cuidar da parte do marketing. Pode dizer. Salvo engano também, teve umas vezes que eu já pesquisei, mas também tem a galera que fica todo responsável pelas músicas do jogo, ambientação. Tem aquela. Pronto, descobri mesmo que em faculdade de psicologia tem estudo de música para saber como ela consegue, entre aspas, manipular o sentimento que a pessoa tem em determinada fase, por exemplo, jogos de terror, essas coisas. É um exemplo que eu poderia dar. Outra coisa que eu estava na cabeça de perguntar era também na questão, que é uma coisa que eu tenho muito na cabeça, assim. O interessante é que você pode achar o jogo mais interessante possível, mas você, como desenvolvedor do seu próprio jogo, você também tem que saber que, mesmo que você ache divertido jogar um jogo e tal, você não vai conseguir, eu acho pelo menos, você não vai conseguir jogar o seu próprio jogo, jogar a sua própria criação, porque você sabe como ela funciona. Aí não seria aquela mesma experiência divertida de você jogar qualquer outro jogo de outra empresa ou de outra pessoa desenvolvida. Eu acho que mais alguém levantou a mão. Foi do chat aqui. O Fernando perguntou com qual dessas áreas o senhor se identificou. Com programação. Quando eu entendi que precisava programar para criar jogo, foi o que eu fui aprender. Agora, engraçado que na época, né, isso eu era um rapazinho ainda, não lembro quantos anos tinha, não, mas era novo, era um rapaz novo, não tinha idade para ir para a faculdade, não, no ensino médio. Eu lidava bem com arte, né? Eu desenhava alguma coisa, fazia alguma coisa, um esboço aqui e acolá, fazia assim que estava desenvolvendo. Mas aí depois que eu conheci a programação, eu digo, essa veia aqui é a que pulsa mais forte mesmo. E hoje eu faço só desenho para criança. Só para enganar meu filho mesmo. Porque não é a minha veia artística, não. Eu sou da parte de programação. Aí, Vitor, é interessante, cara. Você falou um negócio da parte de psicologia, dos sons e tudo mais. E é isso, cara. Dentro da faculdade de jogos, né, quando você está aprendendo ou quando você está trabalhando numa equipe profissional de jogos, né, num estúdio, você vê que cada um desempenha o seu papel. Cada um tem a sua responsabilidade. O pessoal da música também tem a sua. E aí é bem interessante porque quando você vai para um estúdio profissional, eu digo isso com uma certa experiência, porque eu tive, né, trabalhei com algum tempo, eu tive um estúdio indie, né, tive um pessoal trabalhando comigo, a gente conseguiu fazer umas coisas bem legais. Conheci estúdios grandes,
né, e conheci um estúdio grande aqui no Brasil, né, e eu conversei com o pessoal na época, tudo, e nem todos os profissionais que estão lá dentro são formados em jogos. Tá? Até porque, como era uma área muito nova, não tinha pessoal para trabalhar com jogos. Vinha o pessoal da engenharia de software, vinha o pessoal da ciência da computação, vinha o pessoal de todos os lados. Inclusive, a parte de música, a parte artística, não necessariamente são pessoas que fizeram a faculdade daquilo, mas elas detêm um conhecimento e, principalmente, para qualquer uma das áreas que a pessoa atue dentro do pipeline de desenvolvimento de jogos, a pessoa gosta de jogos. Ela conhece aquilo ali, certo? Então, a gente tem, né? Eu sei que vocês todos têm, né? Quem joga aqui, quem é jogador assíduo, tem algum conhecimento, né, empírico de qual som vai funcionar melhor, como é que esse sistema vai funcionar melhor, como é que essa cena, como é que alguma coisa vai funcionar melhor. Você tem isso na cabeça embutido porque você já joga há muito tempo. Você pode não saber o porquê, mas você sabe que funciona melhor. É como eu pegar assim, pegar você para jogar um determinado jogo lá e você dizer assim, eu acho que tem um segredo ali, vou ali. Por quê? Porque existem situações que foram montadas no jogo para criar esta dúvida na sua cabeça, para dar essa sensação, né, para você ir atrás. E isso é bem legal, certo? E aí, retomando, cara, eu tive um estudo de jogos, trabalhei com alguns clientes aqui em Fortaleza, inclusive, e tal, e criei, ou seja, passei, né? Chegou em um determinado momento e, de fato, eu consegui, né? Comecei a aprender programando, aprendi a programar, né? Fiz o curso de web e depois passei, de fato, para a faculdade de jogos. Trabalhei durante a faculdade inteira, né? Paguei a faculdade inteira, trabalhei com sistemas. Trabalhei com sistema de workflow, trabalhei com sistema bancário e algumas outras empresas grandes aí no meio do caminho, enquanto estudava para jogos. Ou seja, você consegue somar as áreas. Professor, mas aí você está me dizendo que o que eu estou fazendo hoje, o que eu estou aprendendo hoje, pode ser que amanhã eu use para outra coisa? Exatamente, certo? Quando você entra na empresa, muitas vezes a empresa ela puxa você para uma área que você não tem tanta expertise, mas a expertise que você tem vai enriquecer aquela parte ali que você vai fazer, aquele papel que você vai desempenhar. Certo? Pessoal, alguma dúvida aqui, alguma coisa assim que eu passei por cima? Vou perguntar. Boa noite. Boa noite. Eu queria, só para não ficar tão distante, é um negócio que o Vitor falou sobre você desenvolver o próprio jogo e como conhecer o jogo e o jogo não ficar tão interessante para quem criou. Depende muito, porque, por exemplo, o criador lá do Space Invaders, o Tomohiro, alguma coisa, eu não lembro muito bem o nome dele, ele se criou o Space Invaders e não sabia jogar. O cara era ruim no jogo, entendeu? Não necessariamente tu cria o jogo e tu é um super astro no jogo. Outras pessoas podem ficar melhor. Pode ver hoje, por exemplo, outros jogos grandes, tipo Valorant, League of Legends, esse tipo de jogo mais competitivo hoje em dia, que os caras criaram, mas não necessariamente os caras são muito bons no jogo, né? E outra coisa aqui que é o que o Levi falou, que antigamente os jogos meio que foram feitos só por fazer, era um produto só para jogar, né, na década de 80 e tal. E hoje em dia é mais focado ali em história e tudo mais, tem que sentir a história, conhecer o personagem. Também não necessariamente, se você for ver ali na época de acho que 80 e alguma coisa, tava saindo ali o Final Fantasy para Nintendinho. Uma história absurda, um jogo absurdo pra época. Sabe, assim, um jogo de RPG, JRPG assim, muito bom, com uma história bem densa. Você tinha que se concentrar muito para poder entender como é que era a história, senão no meio do jogo você se perdia. Então é tudo um depende na nossa área de desenvolvimento de jogos. Nunca
querendo ou não, é exato e não é exato, sabe? Só isso mesmo. No caso, pronto. O período que eu comecei realmente a pensar em programar em jogo, assim, ganhou mais força, especificamente quando começou, não vou lembrar de cabeça aqui, mas eu sei que reforçou mais assim, tem gente que critica o filme, mas quando eu assisti o Jogador Número 1, ainda vou ler o livro, mas reforçou mais ainda por conta que, tipo, aquele filme ali, mesmo que ele não tenha muito a ver com a situação, ainda assim ele reforçou mais a ideia de que, eu quero algum dia fazer um jogo tão bom quanto, que faz com que a galera se divirta com algo que eu estou fazendo. Saber que aquele meu empenho trouxe altas horas de diversão, seja com amigos. Pode ser o jogo mais simples, pode ter sido desenhado no Paint, mas contanto que você possa jogar com seus amigos e se divertir, vai ser aquela experiência memorável para que fique marcado na sua história, assim, basicamente. Mais alguém? Eu queria só pegar um ponto que o Wesley falou também. Na parte de desenvolvimento, eu já vi relato de desenvolvedor dele olhando a criação dele, tipo, ele demorou 2 meses para fazer uma fase, e o cara jogando, ele passou em 10, 20 minutos. Qual é o sentimento, assim, o desenvolvedor? Pronto. Essa parte, isso é muito interessante, cara. Vocês falaram umas coisas muito, muito legais aqui. Inclusive, eu vou dizer o seguinte, né? Eu ia dar mais para frente, mas aqui eu já adianto. Isso aí é a continuação da nossa historinha aqui, tá? Nosso personagem, nesse ponto, a gente encontra um plot twist, né? No pós-créditos. Com essa vitória nas mãos, né? Você agora está congratulado. Você quer ampliar essa vitória, você quer ampliar isso que você fez, você quer dividir esse achievement, quer fazer essa conquista se propagar, irradiar, fazer igual lá o LOLzinho lá, o Dota, criar aquela aura lá, expande para os outros ao seu redor. E aí aparece um nível secreto. Nessa história aqui já não é mais o mesmo personagem, eu vou mostrar ele a vocês depois, já não é mais o mesmo personagem. Aqui eu já começo a falar de mim. Então, aqui no nosso level secreto, seria o seguinte: fazer com que os outros também possam dar vida à sua imaginação. E se eu ensinasse isso aos outros? Então, se tornar professor foi o verdadeiro elixir da vida na história lá, a jornada do herói, no meu caso. Porque alguns jogos que foram feitos e a sensação que a gente conseguia trazer, né, conseguia levar para os jogadores. E quando um jogo meu lá, ele foi premiado, era um jogo, inclusive um jogo educativo, foi premiado e eu me senti tão legal e aquilo estava sendo utilizado, não sei se ainda está, acho que não, faz muito tempo, mas começou a ser utilizado nas escolas, em algumas escolas da rede pública. Cara, eu digo, bicho, isso aqui que eu quero. Quero que outras pessoas consigam levar esse sentimento. Eu quero levar esse sentimento de conquista, de chegar lá. Quero levar esse sentimento de dar vida à sua imaginação, aos seus projetos. Quero levar isso aí para as pessoas. E aí foi quando eu comecei a pegar o conhecimento que eu tinha aquilo ali e embalar o papel do presente e trazer, né, e ir atrás para dar aula, né? Então, foi quando eu comecei, de fato, a ensinar a desenvolver. Daniel, e o que é que muda? Mudou muito, porque assim, quando meus alunos desenvolvem os jogos, eu me realizo através deles. Porque eu fico feliz com a criação. Vamos dizer, é como se eu estivesse fazendo, era apenas um jogo. Mas quando os alunos fazem,
Aí pode sair 10, 20, 30 jogos uma rodada só. E isso daí isso é muito, muito legal. Certo? Já emendando, essa parte de você se divertir com o jogo e tal, cara, uma coisa que você aprende, você vai aprender isso em qualquer área, tá? Da parte de desenvolvimento de software ou qualquer outra, é quando você é usuário e quando você é desenvolvedor, tá? Seja qual for a área, não importa se é somente tecnologia. Quando você é usuário, cara, vamos dizer lá, você chegou para você foi se hospedar em algum lugar e aí foi mal atendido. Aí você começa a reclamar, poxa, o cara me atendeu mal, isso, aquilo, outro. Mas quando você está do outro lado, e você é o atendente, você está agindo como? Começa a enxergar isso. Eu estou desenvolvendo um software. Poxa, eu quero que meu cliente tenha um software assim, assim, assado. Aí o cliente do outro lado pega e diz, poxa, esse software aqui não serve para nada, porque meu problema é esse, meu problema é aquele. Tá? E a gente começa a enxergar as coisas por outro ângulo, porque agora você passou para o outro lado, de fato. Eu gosto de dizer que o desenvolvedor de jogos, ele agora está por trás da tela do jogo. Em vez de eu estar aqui jogando, aí eu pego lá meu joystick, estou aqui, ó, pá, 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 pá. Agora eu estou do outro lado da tela. Eu sou o cara que está escondido atrás da tela, porque eu desenvolvi o jogo. Então, muitos jogos, inclusive já foi dito aí, muitos jogos, o desenvolvedor ele não é o melhor jogador, ele não, nem necessariamente ele sabe jogar o jogo dele, tá? Mas aquilo que ele desenvolveu vai levar uma sensação, primeiro de tudo é um produto. É um produto, né? E quando a gente faz isso aí, mesmo que por hobby, você quer alguma coisa com isso, você tem algum objetivo. Se você não quer usar como produto para ganhar dinheiro, mas você quer usar como um produto para divertir os seus amigos ou alguém, você está levando, você tem um objetivo com aquilo. Não necessariamente você está criando um jogo para você se divertir, porque você não pode colocar um segredo lá dentro que você já sabe. Tá? Então, se você pega os jogos hoje no mercado, eles são voltados, né, para um determinado público, e a gente sempre, quando vai desenvolver, a gente começa dos primeiros passos é isso. Qual é o público que eu vou atender? Qual é a demanda que eu vou atender? E eu crio o jogo como um produto. No caminho, aí você diz assim, mas, poxa, desse jeito não perde a graça? Não, não perde a graça. Porque você vai desenvolver, e o caminho, né, de desenvolvimento, o caminho que você vai passar ali, ele por si só é divertido. Ele, inclusive, vou dizer assim, é uma das áreas que mais você usa a sua criatividade. Você não tem total liberdade criativa se você estiver trabalhando numa empresa, numa grande empresa, porque aquilo ali de fato é um negócio e foi comprado, está sendo financiado por alguém. Mas como desenvolvedor indie, você tem total liberdade criativa. Mas veja, se você pega lá o Undertale, você pega um Super Meat Boy, você pega um Braid, você pega um outro jogo indie desses, e você muda algum elemento lá, só porque sim. Só porque sim. Você descaracteriza seu projeto, você não tem aquela congruência. Quando ele é recebido do outro lado, pelo jogador, o jogador não sabe a tua história, não te conhece, ele vai ver apenas o produto. E a sensação, né, o objetivo que você tinha pensado para dar a ele. Bem legal que naquele filme The Indie Game, né, The Indie Game The Movie, o criador do Braid, aquele jogo do bonequinho que volta no tempo lá e resolve os puzzles, o cara é meio revoltado. Ele fala um negócio lá revoltadíssimo, porque a galera, quando comprou o jogo, começou a dizer que era um Mario de terno. E o cara botou o sentimento da vida dele, a filosofia de vida, o negócio, o cara passou não sei quanto tempo filosofando para criar o jogo, botou rumo de sentimento ali, e no fim das contas a galera começou a dizer que era um Mario de terno.
Aí ele ficou pirado com isso, né? E aí a gente chega nesse ponto. Poxa, o cara levou não sei quanto tempo para fazer uma fase, o cara passou em 5 minutos. Pode ser que esse tenha passado em 5 minutos, mas outro passou lá em 20, em 30, 40. Às vezes é fácil para um, difícil para outros. Algumas coisas são óbvias para um, para outros não. E isso faz parte. Quando a gente está desenvolvendo, a gente sempre tem que levar para os testes, né? Isso tem 3 rodadas de teste, não só o teste interno, porque você testar com seus amigos vão ser muito mais complacentes com você. Mesmo que eles deem umas pancadas, tá feio, tá não sei o quê, tá isso, aquilo, outro, mas eles são muito mais complacentes com você, porque eles querem, de fato, se divertir. Não é um teste muito cru. Quando você leva para público, quando você coloca desconhecidos para jogar, o desconhecido não sabe nem o que esperar. Ele não sabe nem o que fazer. E aí é quando você começa, de fato, a ver o que vai acontecer, né, com o seu jogo. Mais dúvidas, mais perguntas? Tenho mais um. Pode dizer. A gente vê nessa crescente de jogos que estão sendo lançados agora, que os jogos estão saindo com certos bugs que está sendo mais recorrente do que era no passado. Parece que o pessoal que desenvolvia jogo no passado tinha mais um polimento antes de tentar soltar um jogo. Isso tu acha que é por conta da indústria que está pressionando as empresas a soltar cada vez mais? Ou tem outros fatores no mercado? Pronto, essa pergunta é bem interessante, cara. É o seguinte, quando você pega lá um jogo do Atari, você pode olhar, eu não conheço, nunca vi, beleza, tem no YouTube, tá? E tem alguns aí que você consegue baixar e executar a DOSBox, uma caixinha que emula o DOS. Os joguinhos do Atari eram jogos feitos por uma pessoa e normalmente ele levava ali de 1 semana e 6 meses. Pronto, como o Vitor colocou, né? Stardew Valley. O cara levou, se eu não me engano, 8 anos, 6 anos, 8 anos desenvolvendo o jogo, certo? E o jogo, ele é muito, muito, muito simples em alguma coisa. Ele é muito simples em alguma coisa. Ele pega uma arte simples, ele pega um conceito simples e ele copia pequenos elementos de outros jogos. Então, ele consegue desenvolver aquilo ali. Jogos grandes, né, os principais jogos que a gente vê hoje aí com bugs, uns bugs bem malucos, você começa a pensar o seguinte, poxa, se eu pegasse o bonequinho lá do Pitfall, sei lá, pegasse o Mario, né, vou botar o Mario, acho que todo mundo conhece, aí eu pego o Mario e boto para ele para montar no Yoshi. O jogo todinho ele monta Yoshi, e é aquele Yoshi e acabou e tal, e ele vai jogar o jogo. O Yoshi faz 2 coisas, leva a mãozada no pé do ouvido, bota a língua para fora, né? Ou você usa ele como trampolim para saltar mais alto, para salvar sua vida e acabou-se. É isso aí que funciona o Yoshi. Aí você vai para um jogo como The Witcher, ou acho que é o Red Dead. Você vai para um jogo como Red Dead Redemption. E o jogo, a grama sofre influência do que você faz. As pedras no caminho sofrem influência do que você faz. Você pode mudar o curso do rio. Você pode arrastar uma pessoa e ela vai marcar o chão, o terreno. Você tem um cavalo preto, um cavalo branco, um cavalo marrom. Cada um corre mais, outro corre menos. Um faz isso, um sobe uma escala, um outro temperamental. Você chega num nível tão elevado da simulação que é muito mais difícil você conseguir deixar esse polimento, né, por todos os lados. É muito mais difícil prever qualquer outra situação que possa acontecer ali, porque ele tem fidelidade demais, ele tem sistemas demais atrelados a ele. E aí a gente tem um bug como a mulher jumento, né, no Red Dead. Na época deu uma polêmica aí, apesar de jogos como Red Dead ter um orçamento aí trilhardário e um tempo de desenvolvimento também,
saem com um bug como o da mulher jumento lá. Acho que é Dunk Lady. Se você procurar lá no YouTube, você vai conseguir ver isso aí. O cara monta, existe um glitch que o modelo, né, o modelo 3D, uma personagem lá de um NPC, uma mulher, ele se inclina e funciona como se fosse uma montaria. Então, assim, houve um glitch somente no sentido de trocar o modelo, mas todos os outros sistemas ali parecem estar funcionando bem. E aí é muito difícil porque os jogos estão ficando muito grandes. Então são muitos sistemas conversando um com o outro. Daniel, será que é descaso? Eles querem lançar logo? Cara, não tem como. Quanto maior o projeto, mais suscetível a bugs aí e tal. Tanto que você pegar qualquer outro jogo hoje, lançado hoje, que tem um escopo menor, você vai ver que ele tem muito menos bug, ou não vai aparecer bugs, né, durante muito tempo. É uma situação bem, bem difícil de acontecer. Eu vi aqui a mãozinha levantando aqui, não vi o que foi. Vou falar aqui. Vai lá, Vitor. Era mais um comentário, né? E pronto, como o Wesley tinha comentado, especificamente do Stardew Valley. Foi outro jogo assim que eu tive bastante interesse por conta da história, roadmap mesmo do desenvolvedor dele. Tipo, entra naquele caso que eu até perguntei se a pessoa precisava aprender arte, essas coisas. O cara, ele, assim, a desculpa que ele tinha usado na época era o quê? Não, é pro meu portfólio para concluir como trabalho de conclusão de curso. Eu lembro de alguma coisinha, ser comentado assim. Aí o cara estudou como fazer o jogo, estudou arte, estudou música, estudou pixel art, estudou tudo que uma equipe inteira precisaria saber. Isso tudo ele fazendo solo, basicamente. Boa parte do coisa foi solo. Aí foi uma coisa que ele levou muito tempo, mas que agrada muita gente hoje. Uma coisa muito simples. Pronto, foi um jogo muito simples para assim, quem joga e vê ele. Comparado a um jogo, por exemplo, Red Dead, como foi falado, ele é muito simples. Só que não deixa de ter aquela experiência enriquecedora para a pessoa. Tanto que eu sei que hoje tem uma tabela até para coisa que ele é um dos jogos mais que causam menos estresse, são melhores para desestressar uma pessoa. É um jogo relaxante. E também entra naquele coisa também do Red Dead, como tinha falado. O jogo ele é bem mais polido. Cada coisinha dá para notar o empenho que a pessoa teve em desenvolver cada partezinha daquilo, cada inteligência artificial, cada rotina de cada personagem. Se você observar um camponês aleatório que você encontrar no meio da rua, você segue ele, você vai ver todo o dia dele, como é a rotina dele. É incrível, assim, basicamente. Isso, pois é. Então, assim, hoje os jogos, eles têm os triple A's, né? São jogos de alto orçamento. Eles têm muitos sistemas integrados, então é muito mais difícil dele sair 100% sem nenhum bug, alguma coisa ali passar. Apesar dele ter uma temporada de teste, né? Uma gama de testes também bem, bem elevada. O Stardew Valley de fato, foi feito só por ele, né? E pela simplicidade que ele prezava, que ele queria, o tanto que ele precisava, na verdade, ele conseguiu atender. Daniel, quer dizer que eu preciso desenhar, fazer música, fazer coisas, preciso saber de psicologia para isso, aquilo, outro. Não necessariamente, mas você pode fazer isso. Não recomendo. Tá? O cara do Stardew Valley e outros jogos, Undertale também, eu não lembro quanto tempo foi o Undertale. Mas ele levou, se não me engano, foram 6 ou foram 8 anos. E vários outros jogos também, indie, levam esse tempo. E é assim, profissionalmente, isso não é viável. Tá? Isso não é viável. Você vai passar 8 anos, vou dizer assim, você vai passar 8 anos na casa da sua mãe desenvolvendo o jogo com ela pagando tua energia. Se o seu jogo não vingar, o que foi que você fez com esses seus 8 anos?
tá? O ideal é que você consiga desenvolver, sim, projetos e tal, mas que você consiga, com isso, se você quer ser profissional, desenvolvedor indie, você vai ter que estudar, principalmente, produto. Qual é o produto que eu vou lançar? Tá? Existem vários canais hoje no YouTube que são muito legais de desenvolvedores indie, tá? Eles mostram a estratégia deles, vou dizer assim, indie ajuda indie, não tem mercado para todo mundo, e os caras mostram a estratégia deles, como é que eles fazem. Daniel, mas eu quero fazer meu jogo dos sonhos. Beleza, você pode fazer o seu jogo dos sonhos como um hobby. Deixa ele em segundo plano e vai focando no teu jogo profissional. Daniel, pô, eu não quero ser indie não, que dá muito trabalho, é muito arriscado, é muita coisa aí e tal. Beleza. A gente tem várias empresas, hoje inclusive no Brasil, a Abra Games, na última conta que eu vi, a Abra Games tinha 25 empresas registradas, de desenvolvimento de jogos espalhadas pelo Brasil, mas a gente sabe que esse número é maior, tá? Inclusive porque eu conheço algumas que não estão listadas nessa lista da Abra Games. Daniel, como é que eu faço para trabalhar numa empresa dessas? Você, primeiro de tudo, procura o contato da empresa, o site, olha lá. Eles sempre publicam vagas quando precisa de alguma coisa, ele diz quais são as expertises que precisa. Quero ir para a área de programação, é o que eu estou dando certo aqui, é o que eu sei fazer, quero ir para a área de programação. Beleza. O que é que eu tenho que estudar? Primeiro, ou a Unity e C Sharp, ou a Unreal com C++. Principalmente no nosso mercado nacional, a Unity. É a engine mais utilizada, certo? Tanto no Brasil quanto fora, por pequenas e médias empresas, por várias condições. Ah, Daniel, quer dizer que você é contra Game Maker, Godot e essas outras? Não, não sou contra. Mas elas são engines muito menores, elas não te dão, assim, não tem vaga de empregabilidade, tá? Não tem mercado para elas. Diga mais. Não, Wesley. Só para não ficar distante do ponto também que o Vitor falou aí, era mais para complementar o que você já falou, Daniel. Que é o seguinte, não é porque você é desenvolvedor indie, você tem que se virar em tudo. Você tem que ser um game designer, programador, artista, cara do marketing e tudo mais. Se você tem condições, você consegue contratar outros profissionais para isso. E você continua sendo indie. Sabe? Por exemplo, o escopo do seu jogo, você fez ali uma pré-produção e você analisa que vai durar uns 4 meses para produzir o seu jogo, contando com a equipe completa. Só que você vai levar um mês para aprender assim, tô colocando aqui um super-humano, né? Um mês para aprender arte, um mês para aprender o áudio ali, para mexer com software de áudio. Aí você vai aprender um mês ali com marketing, divulgação. Só em aprender essas áreas aí já são quase 4, 5 meses. E o tempo de jogo, de produção do jogo. Então você consegue continuar sendo desenvolvedor indie, não saber desenhar, não saber mexer com áudio, você pode contratar outras pessoas para fazer isso. Então, por exemplo, ali, o carinha lá, tudo bem que ele fez boa parte de tudo, né? Ali, o cara que criou o Prince of Persia, o primeiro lá para Apple II, antigaço, o cara fez sozinho, porém, alguns recursos ele pegou de outras pessoas, sabe? Então você consegue ali iniciar um projeto sozinho, mas não necessariamente sozinho, você vai ter que desenvolver, criar tudo do zero. Você pode comprar. É tanto que hoje a gente tem loja de asset por aí, asset bem acessível, que dá para você comprar e fazer um jogo com aquele asset que você comprou, então você pode usar. Beleza, é isso mesmo, viu, Wesley? É isso mesmo. Essa parte aí a gente consegue complementar nossas fraquezas com assets que, inclusive, já são vendidos aí pela internet. Quando o jogo ele é muito, muito autoral, vou dizer assim, um jogo double A, porque como os pequenos jogos indies que estão hoje conhecidos, tal, eles utilizam pacotes de sons prontos, são sons que são conhecidos, são gratuitos ou são vendidos mesmo com os direitos, e outras artes também, inclusive.
Quando você começa a subir o nível, você começa a ter necessidade de algum asset feito por encomenda, né, sob demanda. E aí você procura um profissional da área e pode fazer, né, contratar esse serviço dele, certo? É interessante que você, como desenvolvedor, você saiba fazer a sua parte, tá? Aí quando você chega para alguém e diz assim, olha, eu preciso de uma música de terror, o clima é esse, o ambiente é esse. Ah, uma música de terror para um jogo horror, né, Resident Evil da vida, ou Dead by Daylight é uma coisa. Uma música de terror para um jogo como aquele da foto lá, que eu esqueci agora, Fatal Frame, a música é totalmente diferente. Então você não precisa saber criar música para saber que tem essas diferenças, mas quando você vai atrás do músico, o músico vai saber, ele vai precisar, claro, dessas informações. E a gente consegue sempre conversar isso aí. Aqui eu gosto de trabalhar muito, a princípio, a parte de game design mesmo, onde a gente vai entender as mecânicas, dinâmicas e a estética do jogo, principalmente no que a gente consegue encaixar isso aí para transformar um produto. O que é que eu consigo entregar como um produto viável? Quais são as mecânicas que eu vou utilizar? E aí eu vou fazer essa documentação, vou pensar o jogo como um todo na parte de produto, criar as regras do jogo. Isso é o design, né? O projeto do jogo, o design, game design do jogo. E a partir daí a gente vai e dá a sequência, né? Vai para a ferramenta, precisa da arte, pega a arte, pega uma arte protótipo, funcionou, está divertido, está legal, substitui a arte. Ah, funcionou, está divertido, está legal, vamos deixar bonito, agora vamos enfeitar. E aí a gente começa a lidar com a estética aí. Se você, isso é, vou dizer assim, é bom trazer, porque você como desenvolvedor de jogos, você começa a ver os jogos com outra cara. Ah, você deixa de se divertir com os jogos. Não. Tem dia que você não olha para nada, você só joga e pronto. Mas outras vezes, aquilo ali é teu objeto de estudo, você quando abre o jogo, que começa a ver, diz, pô, isso aqui ele usou tal técnica, aquele pode ter feito isso. Poxa, isso aqui eu achei muito legal, vou trazer para mim. Você começa a estudar, é teu objeto de estudo aquilo ali. Né? E aí você consegue ver quais são teus pontos fortes e pontos fracos. Geralmente, se você for atrás de desenvolvedores indie, tá, de jogos indie, você vai ver que, com algumas exceções, como o Stardew Valley e Undertale, os jogos eles são feitos por pequenas equipes. Tá? E isso é bem interessante, porque uma pessoa complementa a outra no aspecto que ela tem mais facilidade, inclusive simula, né, de alguma forma, como é que funciona numa pequena empresa. Tá? Hoje, se você vai desenvolver software, vai para uma empresa que vou dizer assim, uma empresa mais com um porte um pouquinho maior, né? Uma empresa de médio porte, ela vai contratar você para um determinado setor como desenvolvedor. Ou você vai para o QA, ou você vai para a engenharia, ou você vai para o desenvolvimento, ou você vai para o front, ou você vai para o back, ou você vai para outra coisa, porque a empresa ela tem setores bem definidos e papéis bem definidos. Tá? O desenvolvedor indie, ou ele faz por hobby e não tem tempo para acabar, porque é um hobby, ele ganha dinheiro de outra forma, e foi assim que eu comecei. Eu trabalhava com software, desenvolvia por hobby, mas quando você está indie e é para ganhar dinheiro mesmo, né, tá no pega, como diz, não pega para capar, você tem que transformar aquilo ali no produto. Né? Vamos lá, gente, as perguntas. Vai, Wesley. É que eu dei um exemplo, acho que eu errei nessa parte, dei um exemplo muito absurdo, que foi um jogo muito antigo, que foi o Prince of Persia. Em relação a esse negócio de fazer tudo sozinho e tudo mais. Eu vou dar um exemplo bem presente, que é daqui da faculdade, que é do projeto aqui do Learning Lab, que eu e a Raíla a gente está desenvolvendo. Que a professora Jastânia, ela pediu há muito tempo atrás, quando eu era monitor ainda dela, que é um jogo para ensinar padrões de projeto. Então, a gente tinha, exatamente quando ela realmente pediu para ter o jogo, que vai ser aplicado amanhã, às 8 horas,
E a gente teve exatamente 2 meses contados para fazer toda aquela parte de pré-produção do jogo, de pensar como é que seria a ambientação, o que vai ter no jogo, mecânicas, para a produção literalmente fazer. É um board game, não é um jogo digital, também dando um exemplo bem diferente. E o pessoal só pensa mais no digital, né, mas esquece o board game, que ele existe, ele está aí para ajudar a gente. E literalmente a parte de pós-produção, que é amanhã, que é a publicação do jogo. E nesse meio tempo de 2 meses, a gente teve que tratar tudo isso. Agora, imagina, o jogo tem nas cartas, no tabuleiro, tem algumas artes. Imagina se eu tivesse que estudar arte para poder fazer as artes do jogo. Isso seria 1, 2 meses se eu fosse um super-humano, tivesse realmente engajado 8 horas por dia. E ainda faltava o tempo de realmente produzir essas artes. Então não daria tempo. Então a gente usou algo alternativo, que tudo bem que é para fins educacionais, mas tem a IA do lado da gente, que foi utilizado para gerar as imagens. Então, e também um ponto que o professor também falou, que é interessante, que é você ter o desenvolvimento indie como algo secundário no momento. Você está trabalhando um emprego primário ali, seja como for, desenvolvedor, seja em outra área, desenvolve jogo por hobby. Então você faz ali a parte principal, que é pensar o jogo, idealizar, que até o momento não tem um custo tão alto. E quando você tiver a oportunidade, você usa um terceiro. No meu caso, como não tinha recurso, utilizei IA para poder gerar a imagem do jogo. Eu e Raíla, que está aí também na chamada. Então é isso, é de você não sozinho fazer tudo e abraçar tudo e tentar buscar outras ferramentas, seja outras pessoas pagando o profissional para isso, né, para desenvolver uma arte, ou utilizando uma ferramenta mais gratuita, mais acessível, que foi o nosso caso. Show. Pois é, então assim, tem essas, vou dizer assim, tem essas três visões que a gente pode sempre contar. Você vai desenvolver por hobby e se aquilo te der algum dinheiro, vai ser sem pressão, em algum momento, pode ser que não também, você só quer desenvolver. Você pode desenvolver como indie profissionalmente, e aí você vai atrás de cliente, tem jogos propaganda, jogos educativos, tem vários clientes. Inclusive, quando eu tive o estúdio de desenvolvimento, eu trabalhava muito nesse viés, ir atrás dos clientes para desenvolver e atender uma demanda deles. Então, fiz alguns jogos publicitários, alguns jogos educativos, alguns jogos como ferramenta para mostrar, para treinar alguma coisa. E isso tem demanda. Tá? Muitas vezes a pessoa que está do outro lado para contratar, ela nem sabe que isso existe. Ela acha que é coisa de filme. E quando você chega e mostra um protótipo, alguma coisa do tipo, ela fecha com você na hora. Certo? Mas portfólio é o mais importante nesse sentido. Gente, eu queria ver com vocês, assim, ó, eu vou abrir aqui agora no site da Blizzard, tá? Carreiras, né? careers.blizzard.com. E aí ele vai e traz você aqui para uma tela onde ele separa por áreas. A Blizzard é uma das maiores empresas que a gente tem hoje de desenvolvimento de jogos. Né? Desenvolve o StarCraft, o Heroes of the Storm, o WoW, né? E aí ele tem aqui, olha, análise e pesquisa, arte, animação, som, operações corporativas, comunidade, marketing, comunicação, game design, engenharia e tecnologia, mídia de esportes, eventos e transmissão, gerência de produção, programa, projeto, QA, localização, CS, UX e visual design. Isso só como grandes áreas que você pode atuar lá dentro, certo? Então, o profissional desenvolvedor de jogos, ele vai escolher uma área que ele consegue atuar. Como indie, é muito difícil você conseguir subir o padrão do teu jogo, principalmente, atuando em todas as áreas. As perguntas? Tem uma coisa no chat, mas sobe aqui e desaparece. Uma das perguntas que foram feitas nos nossos formulários
Como é o trabalho da construção da narrativa de um jogo? Pronto, isso aí é bem legal. A gente diz o seguinte, depende do teu jogo. Tem jogos que não tem narrativa, certo? A gente trabalha sem narrativa. Por exemplo, um Tetris. Tetris ele não tem narrativa nenhuma, certo? Outros jogos a gente tem uma narrativa linear, outros jogos a gente tem uma narrativa não linear, e a gente tem alguns que tem a narrativa embutida. A narrativa ela pode estar em primeiro plano, em segundo plano, ou ser pano de fundo, tá? E quando a gente pensa o jogo, né, lá na parte de pré-produção ainda, eu estou criando o documento de design, eu vou dizer aqui qual é o momento, o que é que eu vou trabalhar naquilo ali, como é que vai ser a narrativa do meu jogo. Eu pego ali um Space Invaders, é narrativa de fundo. Bem raso, né? Uma frase define. A gente está sendo invadido, você tem uma nave para derrotar os inimigos, por assim dizer. Aí você pega um jogo como o Mario. O Mario já tem uma narrativa, já tem uma história, né? Um ciclo, né? Na jornada do herói, dividido em arcos. Só que a história dele toda é pano de fundo. Ele só alimenta o que vai para frente. Você não se preocupa de contar aquela história. Ela está lá. E o que é que eu quero dizer com isso? Você consegue terminar o jogo sem saber o que é a história do jogo. E já outros jogos, principalmente os JRPGs, eles são baseados, os movimentos do jogo são guiados pela narrativa. E aí você vai ter que ter todo o ciclo, né? A jornada do herói, o story cycle, outro modelo, vai dividir em atos, vai colocar em arcos, vai criar os personagens. A gente tem que trabalhar tudo isso aí de maneira individual e depois em conjunto. O pessoal diz que para você escrever um roteiro de Final Fantasy, por exemplo, você tem que ser escritor de livro. Só que não é bem assim que acontece. Eles têm uma equipe escrevendo o roteiro. Tá? É um jogo muito grande e eles não têm apenas um roteirista. Eles têm vários e eles conseguem trabalhar de diversas formas, casando lá todos os pontos para a gente ver aquela obra maravilhosa. Vamos lá, quem levantou a mão? No caso, vamos lá. Dessa parte narrativa de jogo, eu posso estar completamente errado quanto a essa minha interpretação, mas tem muito jogo que, um exemplo, seria o próprio Zelda. Geralmente jogos assim, com uma historiazinha, geralmente eles dão a opção para o próprio jogador falar alguma coisa, dar a sua opinião sobre tal coisa. Só que aí o Zelda, em específico, o próprio personagem, eles não incluíram isso, como é, o manuseio da fala do personagem para o desenvolvimento da história, para evitar, eu acho que sair muito da linha do jogo. Eles tentaram fazer, pronto, tanto que uma das desculpas que é usada é que o personagem lá, ele é mudo, você não fala. Mesmo que você seja jogador, você não fala. Aí você não tem como dar a sua opinião com o personagem, diferente de outros jogos. Por exemplo, eu posso citar aqui agora Detroit, por exemplo. Lá é um jogo baseado totalmente na sua decisão. A narrativa se baseia totalmente na decisão que você toma. Aí ele deixa mais aberto a interpretação da pessoa que está jogando. Isso mesmo. Acho que o Wesley falou também. Não, o que eu ia falar era bem antes, quando você começou a falar, é que eu acho que algumas pessoas não têm noção do que é narrativa. Assim como eu no começo não sabia. Você dar só um trechinho de explicar mais ou menos como é que é. Não tem muita gente aqui, eu não conheço todo mundo, eu acredito que pode ter um ou outro que fique meio perdido nesse termo de narrativa, que no início também eu fiquei bem perdido quando eu comecei a estudar. Pronto, vamos lá. Quando eu vou trabalhar a narrativa do jogo, a narrativa do jogo é como você conta a história daquele jogo, certo? Para ser assim, mais cru possível, mais rápido. É como você conta a história daquele jogo. E aí eu vou voltar aos exemplos que eu dei. Um Space Invaders, a narrativa do jogo é você está sendo invadido por alienígenas, sua nave tem que destruir.
A narrativa é essa, é como você conta a história do jogo. A história é só essa. Quando você chega no Mario, você começa a ter um roteiro. Né? Você não tem só a narrativa, você tem o roteiro. A narrativa é como você vai contar aquela história. Como é que você vai narrar aquela história. E aí você vai. O jogo do Mario lá, eu quero botar tantos mundos e assim vai acontecer a história, vai passar por isso e aquilo outro. Vamos supor que eu vou passar pelas 8 etapas lá, as 12 etapas da jornada do herói. Bom? E aí eu quero criar, então, são 12 etapas, eu vou criar 12 fases. E aí eu começo a associar essa fase com essa etapa, essa fase com essa etapa, essa fase com essa etapa. Beleza, você contou. E aí você já tem a divisão em etapas da jornada do herói, você tem os atos da jornada do herói, e qual é a tua história? E aí a gente retorna. Como é que você vai contar essa história? Tá? Como é que você vai contar essa história é muito mais importante do que, vou dizer assim, a grosso modo, do que a história em si. Porque uma história boa, mal contada, ela é esquecida, ela não serve de nada. Mas se a história for simples e ela for bem contada, ela é marcante. E aí a gente pega como, de fato, alguns jogos, alguns RPGs, eles são focados... O principal ponto de um jogo de RPG é que ele é focado, ele é centrado na história, os acontecimentos daquilo ali. É como se você estivesse vendo um livro se desenrolar e você, como personagem principal, pode tomar algumas decisões. Poxa, aquele jogo de ficção científica, esqueci o nome agora. Tem um jogo de tiro de ficção científica que você consegue fazer muita coisa e sua decisão influencia no teu jogo, nas coisas que vão acontecer. E isso é muito interessante porque quando eles fizeram o jogo 2 carrega o save do jogo 1 e ele sabe quais escolhas você tomou para preparar o cenário que você tem agora no novo jogo. Se um personagem morreu no 1, no 2 ele não vai estar, não vai acontecer. Certo? Então, quando a gente começa a falar de narrativa, eu tenho que escolher. A minha narrativa, ela é linear, ela é embutida, ela é pano de fundo ou ela é primeiro plano. Jogos baseados em história, a história tem que vir em primeiro plano. E aí, como ele está em primeiro plano, é o que você vai mais trabalhar. Vamos lá, vou pegar um exemplo bem simples. Mario. A história é pano de fundo. Você pode jogar o jogo inteiro, não precisa decidir nada, não precisa saber o que está acontecendo, mas a história está lá e você pode saber. Quem mais? Hollow Knight segue o mesmo modelo. A história está lá e você pode saber, mas você não precisa saber a história para poder jogar. A mesma coisa ela acontece com o Zelda. O Link, ele não tem vez, não tem fala. Ele só é guiado, ele só segue o rumo da história. E a história, apesar de ter um mundo aberto, ela é linear. Você precisa marcar alguns pontos, alguns checkpoints, e a história é contada de acordo com aquilo ali. Vai daqui para cá, acontece isso, habilita aquilo, passa para ali, tal. Se você pegar a história, mesmo que você saia do caminho, vá, sei lá, construir alguma coisa, vá fazer alguma outra coisa, a história principal ela é contada nesse formato. Isso é bem interessante você estudar, porque apesar de você entender como funcionam os mecanismos, um bom escritor, um bom personagem, uma boa história é difícil de contar. E aí eu acho que apareceu mais alguma coisa aí, alguma dúvida aí. Não tem no chat, não? Em questão assim de história de narrativa, eu gosto muito dessa parte de jogo. Eu acho que a maioria dos meus jogos que tem na biblioteca são jogos de narrativa. O que eu mais gostei assim nos últimos foi Detroit Become Human, que tudo que você vai fazer, a decisão que você vai tomar, vai influenciar no seu jogo. Você pode matar um personagem logo no começo ou
continuar com ele até o final da sua história. Muito bom, realmente é muito bem trabalhado essa parte da narrativa dele. E aí, gente, mais perguntas? Assim, eita, eu esqueci de levantar a mão, mas enfim. Mas eu lembrei agora de um meme que eu vi, que, assim, muitas vezes o que o desenvolvedor em si, ou então a pessoa da arte está pensando para uma mecânica de um jogo, é muito diferente do que os próprios programadores eles vão conseguir realizar, que tem até um vídeo do pessoal dizendo que o personagem tinha que fazer um 360, tipo, girar para poder dar um golpe, alguma coisa assim, tipo, no estilo do Crash Bandicoot. Tinha que dar um giro para fazer um golpe, só que aí corta pro pessoal do back-end, ou então até mesmo da programação em si, de cabeça baixa, porque sabe que aquilo ali vai dar um trampo danado, porque tem que trabalhar com colisão, tem que trabalhar a mecânica de como vai funcionar aquele golpe, um bocado de coisa. Muitas vezes, o que você planeja para aplicar em alguma coisa, nem sempre vai ficar realmente na versão final. Que pode ser que aquela coisa não seja viável de adicionar agora, por exemplo. Aí é o que eu acho também que vem muito das questões que hoje em dia ficou mais popularizado, mas deve ser. Que eles querem implementar mecânicas que não deu certo no desenvolvimento original, ou então conteúdo adicional para poder gerar mais tempo naquele jogo. Às vezes até criando história nova só para aquela parte da DLC em si. Eu acho que tem outra pergunta também. Chato, né? Tem a do Douglas. Ele queria saber do senhor sobre o fenômeno Kojima e como uma pessoa pode se tornar tão gigantesca nessa área por ser bastante original. Essa pergunta é boa pergunta. Vitor, eu retomo já isso aí, certo? Kojima, cara, ele tá na indústria há muito tempo, certo? Ele tá na indústria há muito tempo. E, vou dizer assim, como ele, a gente tem outros monstros que são pouco falados. Por exemplo, vou fazer uma pergunta aqui, vamos ver se você já viu, se você lembra. Você viu algum dia desse, por aí, assim, na notícia, algum jogo que rodou em bactérias? Sim, nesse caso aí foi o Você viu um jogo que rodou no teste de gravidez? Você viu um jogo que rodou dentro do site do Exército Brasileiro? Já rodou até em comentário do YouTube e um bocado de coisa já. O Pois mais é. absurdo foi que rodou num PDF. Não sei como, né? Mas rodou. Pronto, pois é, cara. O cara que criou aquele jogo é o Romero, né? George Romero. John Romero. E ele também é outro monstro. Lá atrás, igual o Kojima, tá? Tô perdendo o Kojima, não. Lá atrás, o cara queria criar um jogo que ninguém tinha imaginado ainda, certo? Porque não tinha 3D. Não tinha capacidade computacional para se criar um 3D. Até tem alguns rabiscos, algumas coisas assim e tal. E ele queria criar 3D e em primeira pessoa. O cara desenvolveu a técnica, o algoritmo, ele criou a técnica, né, o algoritmo e a técnica para conseguir fazer aquele negócio rodar com a perfeição que rodava nas máquinas que ele tinha na época, certo? E aí, Vitor, a gente volta para esse mesmo ponto. Às vezes, o que você imaginou não cabe na tecnologia ou na capacidade, né, de desenvolvimento que você tenha para desenvolver ali naquele momento. O Kojima, cara, uma das coisas que eu vi sobre ele, isso faz muitos anos mesmo. Eu acho que quando lançou o Metal Gear, o segundo Metal Gear, né, o 3D,
Ele já tinha feito alguns jogos antes, os jogos dele de antes eram simples, tá? Vou dizer assim, eram jogos que nós conseguiríamos fazer. Só que quando ele fez o Metal Gear, ele tinha feito uma pesquisa, assim, ele pesquisou, ele leu todos os livros, ele conversou com ex-combatentes, ele foi no local, ele entrou dentro de um como é que chama? Submarino nuclear. Ele viu tudo como funcionava lá para poder ele trazer. Ele prestou atenção, inclusive, nas piadas que o pessoal fazia internamente, para poder ele trazer esses pequenos elementos para colocar no jogo. Então, o cara, ele faz uma pesquisa absurda para quando ele vai desenvolver o jogo sobre aquele tema. E aí, se você reparar, ele gosta de acrescentar pequenos elementos que são dele. Todos os jogos do Kojima tem uma coisinha, duas coisinhas, três coisinhas que ele vai lá e repete. Tá? Então, vou dizer assim, é como se fossem umas piadas internas que ele coloca em todos os jogos dele. Muda a cara. Só muda a estética da piada. Mas é uma assinatura dele dentro do jogo. Tá? Acho que alguém falou mais alguma coisa aí. Sem o chat aberto? Um exemplo bem básico mesmo, com o recente lançamento também de Death Stranding 2, assim, porque se for falar de muito jogo aí vai levar horas, mas pronto, se eu não me engano, a questão do Metal Gear era a criação do Kojima, só que dentro da coisa, agora eu esqueci o nome da empresa, meu Deus. Mas enfim, era a criação dele por parte da empresa. Tecnicamente, a Konami, pronto, obrigado. Então, Metal Gear em si, o personagem, o Solid Snake, particularmente da Konami. Só que aí no recente lançamento do Death Stranding, ele ainda quis fazer referência a um dos personagens que ele melhor trabalhou, assim, toda a história de coisa dele. Ele quis colocar uma referência ao Solid Snake lá dentro do Death Stranding 2. Eu acho que foi do 2, porque assim, eu não joguei um, então pode ter sido um e eu não ter visto. Então, mas enfim, ele colocou referência. Eu também vi, por exemplo, joguei o Metal Gear Revengeance. Metal Gear. Também, Metal Gear Rising Revengeance. Ele coloca muito também a referência da questão da caixa. Você tem que se esconder em caixas para poder passar despercebido de coisas. Assim, muitas vezes, como aquele negócio, de todo artista tem a sua assinatura. Então, cada criador de jogo ele vai ter algum ponto em específico que ele deixou no jogo que vai lembrar, isso aqui é tal criador, assim. Isso, é a parte artística da coisa, né? O pessoal gosta de dizer que é a assinatura daquele artista. E o Kojima, cara, é essa monstruosidade porque ele faz uma pesquisa muito, muito boa, muito apurada daquele universo que ele começa a desenvolver, certo? E aí ele deve ter, com certeza, uma equipe muito criativa ali para auxiliar, porque ele não faz o todo sozinho, né? Tem a pesquisa, ele faz a parte mais, vou dizer assim, mais grossa da coisa, mais pesada, mas tem uma galera criativa lá sempre auxiliando ele. Essas ideias também vêm meio lateralizadas. Vitor, você tinha falado alguma coisa, nesse instante eu pulei aqui alguma coisa. Pode falar, Fernando? Sim. Fernando? Eu vim aqui subir o pop-up mais cedo. Ele falou, olá professor, boa noite. Não é exatamente uma dúvida, mas queria deixar o perfil do nosso projeto de desenvolvimento de jogos aqui da UFC. O projeto é novo, talvez o pessoal nem conheça. Queria deixar aqui para o senhor dar uma olhada e ver o que o senhor acha. Como o projeto é recente, acredito que muitos aqui ainda não conhecem, mas estamos abrindo vaga com frequência para quem se interessar.
O Instagram do projeto é @vortexufc. Estamos lá pelo Insta. O X é até mesmo lá no LinkedIn. Beleza, Fernando? Vou dar uma olhadinha, viu? Anotei aqui. Vamos lá, Vitor. Não, no caso é porque como eu não enchi muito de pergunta, então não tem muito o que responder. Era mais por conta que, tipo, pronto. Eu vou complementar com outra questão. Assim, porque dá para perceber muito o apreço das pessoas que desenvolvem jogos quando eles fazem um jogo bem, bem elaborado, assim, por exemplo, recentemente, Baldur's Gate, recentemente não, né, um ano ou dois, mas Baldur's Gate, por exemplo, é um jogo que tem diversos finais, dependendo do que você escolher. Ele fica aberto, porque também é um RPG de coisa. Depende como a sua party vai funcionar. Lembro também do RPG que você tinha mestrado, que a gente morreu numa floresta lá por causa da explosão de gás. Mas, enfim. Pronto. É interessante esses jogos que eles dependem muito da interação do jogador. Só que aí também tem eu vou dizer a contraparte não, mas jogos indie. Eles são bem mais simples, são aquela coisa simples, aquela coisa que eles sempre colocam também com cooperativo, multiplayer, essas coisas, porque é uma parte também do que eu acredito, mas pode ser o pior jogo possível. Se ele tiver um multiplayer, você vai ter amigos para jogar, vai ter aquele momento de divertimento, vai ter aquelas horas gastas se divertindo com diversas pessoas, não só. É muito diferente de um jogo bem trabalhado e que ele só é aberto para o single player, por exemplo. Você pode jogar, pode seguir a história, ter aquele divertimento todo, só que, querendo ou não, são experiências diferentes. De você jogar com amigos, um jogo muito simples, desenhado por uma criança, ou um jogo extremamente detalhado por uma empresa onde você vai jogar só. Tem aquela questão. Tem gente que gosta, obviamente, mas é, é, é interessante. Era mais comentário mesmo. Acho que dúvida não tenho muita por hora, não. Você colocou um ponto aí bem interessante realmente, que é a parte das taxonomias, certo? Dependendo do autor que você estiver estudando, ele vai falar um bocadinho de coisa sobre esse tipo de situação. Na taxonomia de Bartle, ele consegue dividir 4 tipos de jogadores. E um dos tipos de jogadores que ele diz são os jogadores socializers, né? São os socializadores. São jogadores que eles vão jogar pelo social. Não importa muito para ele ganhar ou perder, desde que ele esteja com outras pessoas participando ali naquele momento, interagindo. Certo? E aí a gente pega que, por exemplo, um jogo que alimenta muito esse tipo de jogador seria o Among Us. Né? Saiu para celular, saiu para Steam, saiu vários aí. Ele é um jogo simples graficamente, é um jogo simples mecanicamente, ele é um jogo simples por todos os lados. Ele atende principalmente um único ponto, né? Que seria o ponto dos socializadores, né? Os socializers, eles estão atendidos. E como eles precisam socializar, eles precisam que os amigos deles joguem. Aí isso é bem legal e mostra, mais uma vez, né, como você entregar o produto para o público certo, você atender aquela demanda, como ele é efetivo. O Among Us eu acho que é um dos jogos aí, ultimamente, o pessoal conhece, não tem dificuldade de saber qual é. Inclusive, parece que a Netflix trouxe o projeto para dentro dela. Não sei se ela vai fazer um desenho animado, alguma coisa do tipo. Mas a Netflix está negociando com a Among Us. Acho que apareceu algum balãozinho aqui do chat. Levi, o que o senhor acha sobre a realidade virtual? Acha interessante ou é algo que ainda precisa ser mais acessível? Cara, isso é muito legal. Aqui na cadeira de tópicos, a gente trabalhou, acho que, os 3 semestres nesse ponto. Realidade virtual
realidade aumentada e realidade mista, certo? Existe um nível de maturidade, e isso aí vocês já viram lá no processo lá de engenharia, nível de maturidade que a gente coloca como é que está as realidades hoje. A realidade virtual, a realidade aumentada e a realidade mista. E hoje a gente não tem um nível de maturidade suficiente para transformar aquilo dali em produto, tá? Desde que ele vá para o público, certo? Eu, como empresa, preciso de um determinado produto com realidade aumentada, com realidade mista, com realidade virtual. Eu, como determinada empresa, quero um produto X. Então, você tem uma demanda, ela já existe, e ela vai crescer, o que a gente espera, o que a gente acredita, ela vai crescer. Tá? Porém, hoje não é, vou dizer assim, ela não é aplicada porque não tem maturidade suficiente. Ah, a tecnologia não tem maturidade suficiente? Até tem. O mercado não. Entendeu? Do outro lado, quem tá esperando isso aí, às vezes não. Então, vai chegar num ponto que tanto o mercado vai demandar, como a tecnologia vai ter evoluído para facilitar esse desenvolvimento. Do jeito que há uns anos atrás você só tinha Java Mobile para desenvolver aplicativos para celular, e hoje você tem aí uma infinidade de ferramentas, inclusive para desenvolver para ambas plataformas ao mesmo tempo. Em algum momento as tecnologias de realidades elas vão chegar nesse ponto. Mas eu sou fã, principalmente de realidade aumentada e realidade mista, e eu acho que a gente vai chegar nesse ponto. Já puxando para o lado de jogos, eu ainda não acho que essa possa ser o futuro dos jogos, não. E eu vou dar alguns indícios. Já tem alguns anos que foi desenvolvida uma plataforma chamada Omni. A pessoa fica em cima, dentro de um espaço, onde ela pode se movimentar ali, ela está amarrada com um cinto, certo? E toda a interação, ela veste um macacão áptico, o macacão ele tem vários pontos, vários sensores, e aí ela consegue sentir as sensações táteis de dentro do jogo, e também consegue se movimentar, por exemplo, para um jogo de guerra, um jogo de primeira pessoa e tal. Ela consegue ter um realismo físico, uma imersão física ali dentro daquele jogo. É caro? É caro. Mas mesmo que não fosse tão caro, a maioria das vezes, a maioria dos jogadores que eu conheço, eles gostariam de sentar, pegar o joystick e jogar. Certo? Não é uma coisa que você diz assim, eu tenho que correr, tenho que pular e tal. Pegar um jogo como Death Stranding novo, ou 2. O cara fez pegou um simulador de passo e conectou com o jogo, e aí ele tinha que andar, de fato, para o personagem andar. E ele disse assim, vamos ver aqui quanto é que eu aguento para fazer igual esse personagem do jogo. E ele botou a bebezinha dele no canguru, amarrada aqui na frente, e foi andando no jogo. E aí ele anda. Ele disse que no começo do jogo, para ele passar por um ponto, ele chegou numa parte de uma montanha. Não dá para escalar, porque ele só tinha o simulador de andar. Então ele teve que desviar essa montanha para poder ir até o primeiro ponto lá, primeira parte do jogo. E ele disse que deu 9.000 e não sei quantos passos. Fazendo a conversão, dava 7,5 km. Aí você já pensou se você vai jogar um Death Stranding desse, o jogo todinho, para cada rodada de jogo que você for jogar, dá 7 km ou mais, certo? Então, é um tipo de realidade, tipo de imersão que vai existir, sempre vai existir, vai sempre melhorar. A gente vai ter sempre esses dispositivos, mas eu não acredito que ele vai ser amplamente utilizado, inclusive porque você gera uma carga de desenvolvimento muito grande do outro lado, quem está desenvolvendo os jogos. E aí a gente já falou hoje que a quantidade de sistemas e o tamanho dos jogos, como eles estão saindo hoje, são mais propensos a aparecerem bugs. Acho que eu respondi aí, né? Tem o Wesley, levantou a mão, e mais alguém falou alguma coisa no chat. Eu posso falar aqui? Pode? Pode falar. É porque eu tô quase saindo, mas tem um assunto que eu queria que você só
mencionasse um pouco, porque pode ter alguém que esteja esperando para falar por isso, algo do tipo, ou algo semelhante, e eu sou uma delas. Assim, aqui a gente conversou bastante sobre desenvolvedor indie, né? Você mesmo desenvolver seu jogo, seja como profissional ou como hobby por enquanto, até conseguir algo mais sólido no mercado. Mas queria que você falasse pro pessoal. Eu acho que muita gente também realmente pode estar esperando, tipo, eu brinquei no começo, mas às vezes a pessoa não tem o conhecimento dessa parte, que são editais, alguma coisa que proporcionem ali que você produza o seu jogo, né? Recentemente, eu até vi, acho que uma mensagem ou duas ali sua no grupo lá do Fórum dos Jogos do Ceará, sobre o marco legal dos jogos, que agora a gente tem uma possibilidade maior de trabalhar, né? Com o seu próprio estúdio, nem que seja como MEI, por mais que não tenha KNAI ainda, mas trabalhar com jogos tendo o apoio da cultura. Não somente você ralar no segundo trabalho, pegar metade daquele dinheiro, você pagar suas contas, seus boletos e o restante você investir na sua carreira secundária por enquanto, que é desenvolvimento de jogos. Seja comprando um asset, seja pagando outra pessoa para complementar o seu desenvolvimento. Se você falasse disso, desse escopo geral de como é trabalhar sozinho e ter esse apoio da cultura no momento, né? Mas ainda não está absurdamente forte porque a gente não tem ali os KNAIs e tudo mais, tudo perfeitamente formalizado, mas está a caminho. Perfeito, Wesley. Vou trazer esse conteúdo aí. O que foi a outra pessoa que falou também? Deixa eu ver aqui. O Levi, o que o senhor acha sobre remakes? E acha uma boa quando fazem jogos que não estão mais acessíveis ou estão datados pelo tempo? Eu vou responder essa primeiro, que é mais simples. Cara, é assim. Eu queria botar só mais um adendo. A questão da pirataria, porque, tipo, tem jogo que hoje em dia só sobrevive pela pirataria, porque as empresas já pararam, excluíram e jogaram pro ar também. Essa daí é muito interessante. Inclusive, tem um marco sobre isso aí. Cara, assim, remakes e remasters são duas palavras aí no meio gamer que não desaparecem. Eu, particularmente, acho muito legal que existam, certo? Até porque você consegue ter uma memória mais recente, você consegue ter aquele replay de um jogo, de uma coisa que você jogou há muito tempo atrás, tudo mais. O que eu não concordo, vou dizer assim, é que eu sei que existe um custo, eu sei que existe um desempenho, um desenvolvimento. O que eu não concordo, muitas vezes, é como algumas empresas fazem isso. Você fazer um remaster de um jogo, você poderia dar essa versão remaster para quem já comprou o teu jogo naquela plataforma, por exemplo. E a pessoa vende o jogo de novo mais caro. Aí, cara, tem um custo e tal, isso, aquilo, outro, beleza, vamos lá, é toda a vida, você está me entregando o que a mais? Ou você está me vendendo o mesmo jogo de novo porque você não vai dar mais suporte a ele. Existe uma piada, existe, pode dizer. Porque o senhor falou disso, eu tenho um exemplo de Horizon Zero Dawn. Tem bem 3 remake e remaster desse jogo, e é o mesmo jogo, só com a qualidade melhorada. E eles continuam vendendo. Pronto, esse é um dos pontos. Existe uma piada, né, que circula aí pelos fóruns da internet, que a PlayStation, né, os jogos do PlayStation, eles são assim. Saiu os jogos do Play 1, e aí saíram os jogos do Play 2. Play 3 são remaster do Play 1, remakes do Play 2, e aí saiu o Play 4, que são remasters do Play 2, remakes do Play 1, saiu o Play 4, que são remaster de remake de remaster. Então não tem jogo novo, é o mesmo jogo, remaster e remake. E assim, chega uma hora que não casa mais. E aí a gente vai para esse ponto das comunidades que mantêm os jogos, mesmo que ele tenha sido cancelado pela empresa e tudo mais.
se não me falha a memória, foi no Reino Unido. Tá? Existia um processo que já vinha rolando há bastante tempo, uma empresa ou algumas empresas contra uma associação que tinha lá que disponibilizava os jogos para a internet. É um site de ROMs para você baixar o jogo. E essa não foi a Nintendo, tá? Apesar de muita gente achar que foi a Nintendo, não foi a Nintendo, mas poderia ser, se ela não tivesse junto no processo. E existia essa discussão e eles disseram, olha só, a gente não está ganhando nada com isso, não está negociando, não estamos quebrando o código, não estamos fazendo nada com o teu jogo. Mas nós temos o direito de manter a memória viva, manter a memória do jogo viva. Eles queriam fazer um acervo, uma biblioteca virtual, onde você podia baixar o jogo gratuitamente lá, e tudo. E a empresa brigava dizendo que eles não podiam fazer isso, que era pirataria. Inclusive porque levava a marca deles, né, a IP deles. É como se eles tivessem se utilizando da marca alheia. Eu não sei que fim levou esse processo, tá? Mas é bem interessante a gente pensar nisso como um ponto futuro aí. Vitor, eu lembrei que você tinha falado sobre os DLCs, certo? Isso é bem interessante, cara. Deixa eu voltar aqui só porque aquela hora você falou e eu passei pelo juízo. Você tinha falado dos DLCs. Cara, pensa o seguinte, você pagou lá 300 milhões para fazer um jogo, um GTA da vida, certo? O jogo levou lá 6 anos para ficar pronto, 100 profissionais envolvidos. Quando você lança o jogo, você vende, tira o lucro, lucrou. Você vai jogar fora e vai esperar 6 anos de novo para lançar outra coisa? Não, cara, os DLCs, eles vieram, né? Para mim é uma ferramenta incrível. Eles vieram como uma forma de dar mais vida para aquele jogo que teve que sair, né, por conta de um orçamento, por conta de um prazo, por conta de alguma coisa. Então eu consigo ampliar aquele meu universo. Eu consigo trazer uma história nova, eu consigo trazer mecânica nova, eu consigo trazer, principalmente, né, que a gente vê, atualizações do jogo, correção de algum bug, alguma coisa do tipo, coisa que antigamente não era possível, por conta do que o jogo era gravado na fita, no CD, né, e era distribuído, e agora digital, virtual. Então, os DLCs, ele é uma ferramenta, apesar de assim, eu agora esqueci. Apesar da EA não ser uma empresa referência nisso, mas apesar da EA não ser uma referência nisso, mas a gente tem que pensar no seguinte: o DLC ele prolonga a vida do jogo, ele traz um conteúdo extra, ele traz muita coisa, e inclusive uma chance da empresa continuar tendo lucro com aquele jogo, com aquele produto, o que pode fazer com que na próxima versão dele ela tenha um orçamento maior para trazer um jogo maior, melhor, mais novidade, mais coisas. Acho que deu para chegar aí a informação, né? E aí agora vou respondendo o Wesley. Wesley, cara, hoje a gente já tem um marco legal dos jogos. Tá? É uma legislação nova, que define KNAI, tá? Define mais algumas outras especificações. A gente consegue encaixar os jogos na lei da informática, consegue encaixar os jogos também num apanhado da parte da cultura. Tá? Eventualmente e rotineiramente saem editais, principalmente da parte de cultura, o da Ancine, ou da Secult, né, a Secretaria de Cultura, Ministério da Cultura, saiu um edital do MINC, dia desse, que eles favorecem várias áreas da cultura e agora é entendido que a criação de jogos, né, faz parte da cultura digital. Então a gente consegue encaixar jogos nesses editais. Daniel, dá para viver disso? Não dá, porque você está apostando, certo? É interessante participar? É interessante participar, porque
Você vai concorrer com pessoas da mesma área, né? Eles têm lá, agora já tem uma listazinha, já tem uma opçãozinha lá separada para jogos. Antes não tinha isso, você tentava enquadrar o jogo numa outra categoria ali, mais ou menos. E agora não, você já consegue enquadrar teu jogo lá. E a gente tem vários jogos, e inclusive famosos. A gente tem um, agora eu esqueci o nome dele, que vai contar a história de Canudos, né, por uma outra perspectiva, fantasiosa, claro, mas é inspirado na história de Canudos. E ele tem uma arte parecida com aquele do jogo do Hades, né, o top-down e tal. E ele foi fomentado, né, não única e exclusivamente, mas foi fomentado por um desses editais de Ancine. Então é bem interessante que você, como hobbyista ou como desenvolvedor indie de forma independente mesmo, assim, você quer transformar teu hobby, teu desenvolvimento profissional, você esteja sempre antenado nesses editais. A gente tem mais outras duas leis, que apesar do pessoal fazer uma briga, isso aí faz uma diferença grande para quem trabalha nessa área, principalmente porque é cultura, que são a Lei Rouanet e a Lei Paulo Gustavo, né, que fomentam. E tem uma outra também que eu esqueci agora. Agora eu não sei se ela é estadual, que fomenta essa parte cultural. A Lei Rouanet, ela é bem interessante, mas ela tem um porém. É você quem vai atrás do fundo. Você vai atrás de uma empresa e diz, olha, eu quero fazer isso, aquilo, outro, tal. E a empresa aposta em você e aquele dinheiro que ela despende, ela consegue abater dos impostos dela. O negócio é a empresa querer a imagem dela associada com a sua. E isso é difícil para um desenvolvedor independente. A não ser que você já tenha aparecido de alguma forma, tenha crescido aí, que ela consiga sentir ali uma confiança ou um ganho. Porque associar a imagem da empresa com alguém desconhecido para eles pode ser prejudicial. Então eles são bem cautelosos com isso. E a outra lei, a Lei Paulo Gustavo, é uma lei de incentivo à cultura, certo? Principalmente a criação de novos produtos, novos projetos, ou manutenção daquilo que já existe, que está acontecendo. É interessante, mas não dá para viver disso, certo? É bom dar uma olhada, tá sempre pesquisando, porque se você conseguir encontrar, conseguir encaixar, geralmente as cifras são boas, mas tem um porém. Se você está fazendo por hobby, está trabalhando, vai ser bem difícil de encaixar e entregar o produto de acordo com o que é exigido pelo edital, certo? É bem bom, mas também precisa de um cuidado aí, de um olhar especial. É isso, pessoal. Obrigada. Agradecer todo mundo, né, que participou. Muito obrigada, Daniel. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Boa noite.